Ciro, ainda desse ponto sobre o país do futuro, que não se planeja, como bem fala Roberto, eu provoquei ele a dizer sobre isso, mas também sobre esse cenário que não me parece que os Estados Unidos acordou ontem e resolveu questionar o seu déficit fiscal e tomar providências aleatórias. Bom, eles ainda que estão tomando alguma medida. Não me parece que a gente esteja tomando nenhuma medida sobre esse assunto. Então, antes que outros eventos ou outras tormentas nos alcance, o que seria minimamente recomendável a gente, a exemplo do que está acontecendo no mundo a partir dos Estados Unidos, nós tomarmos de providência sobre o nosso encavalado déficit e aí, naturalmente, todas as consequências que isso tem gerado para a nossa economia. Meu caro professor Sobral, é uma honra repartir consigo mais uma vez, líder de uma das instituições mais respeitadas e bem queridas do Brasil, a nossa FAAP em São Paulo, agora na nossa terra aqui, ele com o nome de Sobral, já me fala com certa força. Justíssimo. Se bem que eu ando meio ausente de lá ultimamente. Veja bem, jamais prosperou, e talvez essa seja a pista, nenhuma civilização na história humana ou na atual geografia do planeta que por detrás pouco importa a variedade institucional. Não interessa. Não interessa sequer, olha como é doído eu falar isso para um democrata visceral, não importa sequer a democracia. Não é uma essencialidade. Não importa mesmo a institucionalidade, qualquer uma, os que cresceram, se desenvolveram, têm 3 características nas quais o Brasil vai muito mal, mas nos dão a pista por onde nós deveríamos tentar construir nosso caminho da virada. Primeiro, jamais andou para frente nenhuma nação baseada no capital dos outros. Então, o capital que financia desenvolvimento é aquele que você constrói em casa. Então, isso já revoga toda a mitologia neoliberal que faz parte da convicção do PT, e do Lula, e do Bolsonaro, e do Fernando Henrique, e do Michel Temer, a despeito da retórica completamente desigual. Então, aqui o que vige é a ideia de que o governo brasileiro tem que cumprir uma certa lição do bom moço internacional, e ao cumprir essa lição do bom moço internacional, o capital estrangeiro virá em socorro do Brasil e nos financiará o caminho para picanha e cerveja para todo mundo. Isto é mentira. Nunca aconteceu na história da humanidade, em tempo algum. Não acontecerá no Brasil também. O nível de poupança de uma nação, se eu ficar muito chato, me interrompam, mas eu estou cada dia menos eleitoreiro e mais preocupado em tentar ajudar as pessoas a entenderem as coisas com a necessária complexidade. Parece sempre muito chato, e eu sei que é chato mesmo. Não é? Então, o nível de poupança de uma nação não é consequência fatalista do acaso, como o neoliberalismo professa. O neoliberalismo acha que a poupança de um país é o que sobra depois do entrechoque da produção e do consumo, e aqui o que sobrou é poupança. Não é. É consequência de arranjos institucionais que a política, danada dela política, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso do Brasil, a política é absolutamente inconsequente ou hostil a essa estratégia de formação bruta de capital, de construir o dinheiro para financiar nosso desenvolvimento aqui dentro. Tem a ver com, vamos lá, modelo tributário, óbvio. Nós no Brasil preferimos tributar de forma muito regressiva o nosso povo e de forma extremamente regressiva os nossos ricos, ou os nossos abastados. E nada contra os ricos, nada contra os ricos. Apenas a literatura e as boas práticas internacionais recomendam o inverso. Você fazer um sistema tributário progressivo, que tribute menos os mais pobres e mais as pessoas melhor quinhoadas. O caminho para isso é o imposto de renda. Nós agora anunciamos uma reforma tributária. Aqui tem empresário demais, se preparem para vocês verem a confusão que vai começar agora em 2026. Fizeram uma reforma tributária que não é tributária, é uma reforma do consumo. Não por acaso, esse é o tributo mais regressivo de todos os tributos possíveis de serem cobrados. E o Brasil vai nascer em 2026 com a maior tributação de consumo do mundo.
com uma peculiaridade brasileira, contabilidade dupla. Todo empresariado vai ter que fazer a contabilidade no velho modelo e outra contabilidade autônoma no novo modelo e fazer o processo de compensação de um com o outro, que é uma graduação e tal. Só quem vai ganhar muito com isso somos nós, advogados tributaristas. Nós vamos encher o bolso de dinheiro, porque o que vai dar de rolo, de confusão, de judicialização, o mundo fazer. Mas, enfim, e a tributação da renda, do patrimônio, não foi feita. Para não passar muito aqui do limite, vamos aqui. São Paulo, uma cidade, a sua cidade, paga por mês de IPTU, que é uma tributação direta sobre patrimônio, portanto é progressiva. São Paulo paga por mês de IPTU o que o Brasil rural inteiro paga de imposto territorial rural por ano. O país do agronegócio, dos latifúndios do centro-oeste, não sei o que e tal, paga por ano de imposto territorial rural o que São Paulo paga de IPTU por mês. Isso é prático, isso não é. Então, eis aqui o primeiro movimento. O segundo movimento é na Previdência Social. Eu estudei, junto com a minha equipe, 63... Estou sendo chato demais, não? 63 estados nacionais, 63 países. Nós estudamos para ver como achar soluções para o problema previdenciário brasileiro, com a dupla tarefa de construir poupança, que é a mais relevante e grave de todas, mas também de ser justo e sustentável. Pois bem, nós achamos 3 países do mundo que mantêm o sistema de repartição: Brasil, Venezuela e Argentina. Olha a companhia onde nós estamos. Os outros 60 países têm regime de capitalização. E essa é a maior ferramenta de formação de poupança. Por quê? Porque o regime de repartição se senta em 2 pernas da antiguidade, que a modernidade fizeram sumir da vida Primeiro, demografia jovem. Então, quando o Brasil montou sua estrutura de INSS, não sei o que e tal, nós tínhamos 8 pessoas trabalhando com carteira assinada para pagar o aposento de um cidadão que só vivia até os 60 e poucos anos, 63 anos. Hoje nós temos, pela informalidade, não sei o que e tal, 1,6 trabalhador ocupado, menos de 2, para cada aposentado com expectativa de 73 anos. Essa conta ela não fecha. E ele é um contrato, assim, primeiro é a demografia jovem. O segundo elemento é um alto nível de formalidade do mercado de trabalho. No Brasil nós temos hoje o governo Lula propagandeando que nós estamos a pleno emprego, com o IBGE dizendo que o desemprego desceu de 6%, mas eu posso provar que 39% dos brasileiros não têm carteira assinada. Ou seja, um cidadão que está arrastando uma carrocinha para catar papel no meio da rua, na conta do IBGE está empregado. Pelas contas do Lula e do... Quem está no Bolsa Família está empregado. São 39,4% da população brasileira estão na mais aberta informalidade. Significa o quê? Sem carteira assinada. Significa o quê? O eixo central de financiamento do regime de repartição, para metade do povo brasileiro, que é 39 de informalidade, com mais 6 de desemprego, é metade. Não está contribuindo. E por alguma porta, auxílio coisa, e essa porta destampou mesmo, foi agora. Chama-se, como é que chama, Roberto? BPC. Sabe quanto nós estamos aplicando no BPC, que é uma porta de Seguridade Social? 120 bilhões de reais por ano. Então nós estamos virando um país de estipendiados pelo Estado. Ou Bolsa Família, ou BPC e tal, mas trabalhar que é bom mesmo, o governo se gaba que tem e tal. Temos o pior salário mínimo das Américas, só ganhamos da Venezuela. Pior salário mínimo das Américas, e o problema é a produtividade que está estagnada há 10 anos no Brasil. Então, aqui está o outro caminho. Depois tem mercado de capitais. Um país em que uma fraude nas lojas americanas de 43 bilhões de reais, ninguém foi punido. E entre os aplicadores lá tinha fundos de pensão americanos. Nunca mais essa gente põe os pés no Brasil. Nunca mais. Isso é a regra. 43 bilhões de reais, uma bobagemzinha. Então, Jorge Paulo Lema, né, eu digo o nome porque é preciso que a gente diga, Jorge Paulo Lema, Sicupira e Teles. Os 3 gaiatos, uma fraude de 43 bilhões de reais. Ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Pelo contrário, o governo Lula, depois que a fraude foi constatada, não sei o que e tal, mandou perdoar 800 milhões de reais de tributos não recolhidos. Tributos não recolhidos, foi condenada a Receita Federal, Lula mandou perdoar. Então, assim,
aqui está o rumo da poupança. A outra premissa do desenvolvimento é uma coordenação estratégica inteligente, nada de ideológica, nada de emocional, nada de, sabe, epidérmica, superficial, picareta, intelectualmente falando e tal, nada. É uma coordenação consistente entre governos poderosos, estados nacionais fortes, iniciativa privada forte e o universo acadêmico convergente para dar as respostas tecnológicas que a demanda desenvolvimentista pede. A China só explodiu de desenvolvimento quando fundou uma burguesia privada. Os americanos, que a turma dele é liberal, não sei o que e tal, tudo, o celular, o internet, não sei o que, tudo isso aí foi inversão estatal americana, a pretexto de defesa, numa estatal gigantesca chamada DARPA, que depois de dominar as coisas, faz a extensão para as universidades, para as empresas privadas, e cada celularzinho nosso aí paga um royalty para o exército americano. Cada um de nós aí com GPS, tudo isso aí foi invenção deles e a gente paga royalty para eles no mundo inteiro, mas feita pela associação. Então, tanto faz o americano que fala em liberalismo, a China que mantém o Partido Comunista, na prática é assim. Está lá o governo poderoso, está lá a iniciativa privada poderosa e está lá a universidade respondendo objetivamente à demanda tecnológica. E terceiro, tem a ver consigo, comigo, com o Roberto, investimento em gente. O Brasil tem metade da escolarização da Argentina, meus irmãos. Metade da escolarização. Isso é um número físico. Quando a gente se debruça para olhar a qualidade da pedagogia que se dá ao estudante brasileiro, dá vontade de chorar. Sabe, um decoreba que prepara um profissional neoclássico dos anos 80, do século XIX, na França, para um tempo de inteligência artificial. É um desastre. E isso não tem saída pela iniciativa privada. O Fernando Henrique, por exemplo, afrouxou o negócio de universidade privada, não sei o que e tal, o Lula criou o tal FIES, não sei o que e tal, a qualidade do ensino só foi lá para o fundo do poço. Claro que tem exceções, a gente sabe que tem exceções, mas, por média, o ensino brasileiro é um desastre completo, criminoso. E assim, não faz estatal, mas o Lula passou 100 bilhões de reais para corporações privadas de ensino superior, via FIES, que ficaram podres de rico, tipo o Valfrido Mares Guia, lá vai outro nome, não é? E ela não gosta, não. Tipo o Valfrido Mares Guia, e não conseguiram pagar, a meninada não conseguiu pagar. O resultado está tudo inadimplente, começando a vida, devendo R$1 milhão para começar a vida. E tome a autorizar curso de medicina. A maior esculhambação que eu já vi, no Ceará tem curso de medicina num lugar que não tem um ambulatório, que se uma unha encravada complicar, não dá para ficar lá. Tem uma faculdade de medicina lá. Hein? Autorizaram 25 cursos de medicina, com um mercado secundário de vaga, corre a mão miúda aí, a história que corre dinheiro e tal, e agora vão inventar um negócio para desqualificar os cursos que eles fizeram. Porém, no caminho, já estão os meninos estudando a 10, 12 mil reais de mensalidade, vou dizer aqui, o pleonasmo, mensalidade por mês, para o empresário botando no bolso, e daqui a pouco vão ficar tudo endividado. E as faculdades vão fechar, porque não se sustenta. Isso é o Brasil de hoje.